Opa, pessoal, estamos aqui agora para a nossa quinta aula de dinâmica da nossa continuação e hoje nós vamos estar falando sobre energia mecânica. E o que é energia mecânica, gente? É energia que vai estar de algum modo associada aos movimentos. Essa energia mecânica, ela tem basicamente dois componentes, que seriam o quê? Seriam a energia cinética e a energia potencial. Então, o que é energia? O que seria cada uma dessas daqui, gente? A energia cinética, como o nome está dizendo, ela vai ter a ver com velocidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui com velocidade. E o que teria a energia potencial? Se ela está potencial é porque ela ainda não é o que ela pode ser, ou seja, ela é uma energia que está armazenada. Tudo bem? E essa energia cinética, que a gente tinha falado um pouco dela antes, quando a gente falou sobre o trabalho da força resultante, ela tem uma formulazinha matemática bem tranquila, que a gente vai dizer o seguinte, que a energia cinética, ela vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, se um corpo está parado, ele tem energia cinética? Não, porque ele não está em movimento, ele não tem velocidade. Tudo bem? Quando a gente está armazenando energia, na mecânica, a gente vai ter basicamente dois modos, embora quando a gente está falando além da energia mecânica, tem vários. Por exemplo, se você começa a comer muito, seu metabolismo não dá conta de gastar tudo que você está comendo, o que acontece? Você engorda. Por quê? Porque o seu corpo está armazenando energia na forma de gordura. Qual que é o modo que você tem de fazer isso? Transformar essa energia potencial em cinética. Come menos e vai se mexer, rapaz. Tranquilo? Então, aqui, na parte mecânica, a gente só vai ter dois modos de armazenar. Vai ser ou como altura, ou como elástico. Que quando a gente está deformando uma mola, quando a gente está esticando um elástico. A gente vai ver isso um pouquinho melhor mais na frente. Quando a gente está falando de altura, a gente vai dizer que essa vai ser energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional ela também tem uma fórmula tranquilinha. Essa energia potencial gravitacional ela vai depender da massa, da gravidade e da altura. E a gravidade aqui, gente, não se preocupem com o sinal. Só coloquem o valorzinho, acabou. Tranquilos? Porque afinal de contas, a energia, só lembrando, ela não é um vetor. Ela é escalar, então ela não tem sentido. Tudo bem? E o que acontece? Se a gente pegar então, por exemplo, um telefone e uma caneta. Um dos dois vai ter mais massa, mas os dois estão na mesma altura. Quem que tem mais energia potencial gravitacional? É o telefone. Porque a gravidade é igual, a altura é igual, mas a massa é maior. Se por outro lado eu comparasse essa caneta aqui e essa caneta na Lua, a gravidade na Lua é menor, então onde que teria mais energia potencial? Na Terra, porque a gravidade seria maior. Tudo bem? E a outra coisa que a gente vai dar uma olhada é na energia elástica. De que ela vai depender? De uma deformação no elástico. E como que seria o cálculo dela? A nossa energia potencial elástica seria K, que é o quão dura é a mola, é a constante dela. Se ela é muito dura, esse K é muito alto, ou seja, você precisa de muita força para deformar. X seria a deformação, seja ela esticar ou seja ela comprimir. Como assim? Aqui uma liga. Do modo como ela está colocada agora, ela tem alguma energia potencial elástica? Não, porque ela não está deformada. Na hora que eu começo a esticar ela, começa a deformar. Então ela tem uma energia, portanto, quando eu solto, ela se mexe. Mas é Kx? Não. É Kx ao quadrado sobre 2. Inclusive, isso é uma das coisas que ajuda a explicar porque faz tanta diferença na pancada que a gente sente, se a gente esticar muito ou se a gente esticar pouco. Se a gente estica muito, tem muita energia armazenada, então quando bater, dói. Se a gente estica pouco, tem pouca energia armazenada, então não dói quando bate. Tranquilo? Então, como que vai ficar isso, aquela equaçãozinha lá da energia mecânica pra gente, na prática aqui?
a gente vai dizer que a energia mecânica ela vai ser igual a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, eu vou colocar só um G aqui, certo, gente? Mais a energia elástica. Basicamente a gente tem que saber desses três. Então deixa eu jogar isso daqui um pouquinho para baixo e criar um exemplo para ilustrar um pouco. Suponha que eu vou ter aqui uma rampinha inicial, onde a gente vai ter uma mola que vai estar empurrando uma bolinha de gude. Essa bolinha ela vai cair, depois ela sobe até mais ou menos metade da altura, ela desce de novo, até que ela segue até onde ela vai encontrar uma mola e aqui ela vai parar. E ela começou aqui parada. O que é que vai estar acontecendo, gente? Eu vou dar alguns dados para a gente e a gente vai ver se a gente consegue montar, calcular as energias dela em 5 situações. Quais? Na inicial, aqui embaixo, aqui no meio, aqui embaixo de novo e na hora que ela para. Então nós vamos ter as situações 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? Eu vou dar para vocês o seguinte. Se a energia gravitacional na primeira situação fosse 10 e a elástica fosse 10. Com isso a gente consegue montar o resto inteiro da questão? Consegue. Ela estava parada, não estava, gente? Então quanto que é a energia cinética dela? Se ela está parada, ela tem? Não. Então é 0. Quanto que é a nossa energia total, então? 10 com 10, 20. Então quanto que a gente vai ter que ter aqui embaixo? 20. Aqui embaixo, 20, 20 e 20. Por quê? Porque essa energia não se perde. Tudo bem? A gente está admitindo aqui que esse é um sistema conservativo, então ele não vai ter força de atrito, ele não vai ter resistência do ar. Mais na frente a gente vai dar uma olhada direitinho como é que funcionaria se tivesse. Aqui embaixo, ele está lá embaixo mesmo. Ele tem alguma altura? Não. Tem alguma mola empurrando ele? Não. Mas tem que dar 20 tudo, não tem? Então quanto que ele tem de energia cinética? 20. O que é que aconteceu então, gente? A nossa energia da altura e a energia elástica foram convertidas em energia de velocidade. Então vamos ver aqui na situação 3. Ele estava na metade da altura. Então quanto inicial? Quanto que ele vai ter de energia potencial gravitacional? Bom, se ele tinha 10 antes, agora ele vai ter 5. Porque aqui ele depende somente da altura. Ela não está elevada ao quadrado, como é o caso da velocidade e como é o caso da deformação. Então tudo bem. Tem alguma mola aí? Não. Então para chegar nos 20 da energia total, quanto que ela vai ter que ter de cinética? 15. Joia. Aqui embaixo, de novo, tem mola? Não. Ele está no chão? Lá embaixo? Tá. Então tem 0. Quanto que ele vai ter que ter de cinética? 20. E aqui no finalmente, na nossa situação 5, ele parou. Então ele tem cinética? Não. Então é 0. Ele está no chão já? Tá. Ele tem energia elástica? Tem. Agora ele vai ter 20. Tudo bem, pessoal? Se eu dissesse para vocês que a nossa bolinha ela tem massa de 1 kg, eu dissesse para vocês que a nossa constante da mola era de 2 newtons por metro, daria para a gente calcular, por exemplo, a altura da bolinha aqui em 1 e a altura da bolinha em 3? Vamos ver? Bom, a gente sabe que isso daqui, essa energia potencial, ela é mgh. Então 10 seria igual a massa, que é 1, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. Então, a gente pode ver daqui, seria 10 igual a 10 alturas, a altura é 1, né? Então essa altura daqui, ela seria metade. Seria 1 vezes 10 vezes h. Então h aqui tinha que ser de 1 metro. E o h aqui seria de 0,5 metros. Tudo bem, pessoal? Daria para a gente encontrar então a deformação aqui? Dá. A gente sabe que a deformação ela pode ser encontrada a partir da potencial elástica, ou seja, kx ao quadrado sobre 2. Então isso daqui seria igual a k, que a gente viu que era 2, vezes x ao quadrado sobre 2. Então a gente corta 2 com 2. A deformação teria sido de raiz de 10 metros, quando a gente passar esse quadrado para lá. E aqui?
seria 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Corta 2 e 2. Nesse caso nós teríamos raiz de 20 metros. Não é um número bonito, mas a gente sabe que dá para calcular. Daria para a gente calcular a velocidade dela em 3 ou em 4? Dá. Isso daqui é a massa, vezes a velocidade, que a gente quer encontrar ao quadrado, sobre 2. Então a gente pode passar esse 2 que está aqui, dividindo, ele vai multiplicando. Então a gente teria raiz de 40 como sendo a velocidade. Seria a mesma aqui também. E nesse caso, nós teríamos também 1 vezes v ao quadrado sobre 2. Passa esse 2 daqui para lá, ficaria 30. Então a velocidade seria raiz de 30. Moral da história, gente. Se a gente conhece alguns dados, a gente consegue preencher a tabela inteira, partindo do pressuposto que ela seja conservativa. Se ela não for conservativa, Igor, aí ele vai ter que dizer para a gente, olha, ele perdeu tantos por cento de energia, ou então ele perdeu tantos joules de energia, que a gente vai ter como calcular esta diferença daqui. E como que eu sei se o sistema é ou não conservativo, Igor? Bom, se ele não tiver forças dissipativas, que é o caso da força de atrito, da força de resistência, e se não houver nada externo atuando sobre ele, tudo bem, ele vai ser conservativo. Se por acaso, no meio aqui do nosso circuito, eu desse um peteleco na bolinha, a energia mecânica dela iria modificar. Por quê? Porque minha mão não faria parte desse sistema. Então, se não tiver nenhum agente externo ao que a gente está vendo e não houver forças dissipativas, conserva. Tudo bem? Daqui, um outro tipo de questão comum é o seguinte. Ele dá uma situação para a gente, por exemplo, ele diz que está aqui, vai descer, depois ele vai subir e tem que chegar até uma certa altura. Aí o que é que acontece? Ele vai dessa altura daqui, vamos supor que seja, por exemplo, 10 metros, e que aqui a gente estava 4 metros. E ele pergunta, qual que é a menor velocidade que ele tem que ter para que ele possa chegar aqui? O que é que vai estar acontecendo, gente? A menor velocidade vai ser justamente quando ele for suficiente para ele chegar aqui e parar. Então vamos dar uma olhada. No princípio da conservação da energia, a gente sabe que a energia mecânica vai ter que ser igual à energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia elástica. Então vamos dar uma olhada na situação inicial e na situação final. O que é que vai estar acontecendo, gente? Suponha também que a nossa bolinha tem a massa de 1. Então, aqui no final, ela vai estar parada, não vai? Então a energia cinética dela é 0. Tem alguma mola? Não, então seria 0. Ou seja, ela só tem gravitacional. Seria mgh, ou seja, 10 da altura, 10 da gravidade e 1 da massa. Daria então ao todo 100 joules. Então a nossa energia mecânica seria de 100. O que quer dizer que aqui ele tem que ter 100. Mas ele estava a 4 metros de altura antes. Então o que é que acontece? A gente tem a massa 1 vezes a altura 4 vezes a gravidade 10. Ou seja, no começo a gente já tinha 40 de energia potencial gravitacional. Quanto que a gente tinha de elástica? 0. Então para poder chegar nesse 100, que é o mínimo necessário para a gente subir, a gente tem que ter pelo menos 60 de energia cinética. Se a gente tem 60 de cinética, a gente sabe que a energia cinética é a massa vezes o que, gente? Isso, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, 60 seria igual ao que? A massa 1 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Esse 2 está dividindo, passa por lá multiplicando. 60 vezes 2, 120, seria igual a v ao quadrado. Então, a nossa velocidade seria igual a raiz de 120, o quê? Metros por segundo. Se ele tiver pelo menos a essa velocidade, ele consegue chegar lá em cima. E se ele tiver mais rápido? Aí, além de chegar lá em cima, essa energia cinética não seria 0. Ela seria, por exemplo, se ele passasse com 65, a gente teria aqui 105. Então, aqui também seria 105. O que quer dizer que ele ainda teria 5 de energia cinética, ou seja, ele não parou. Tudo bem, pessoal? Então, se a gente conhece a energia mecânica, a gente tem como encontrar, por exemplo, a máxima altura que ele chegaria, que é quando não vai ter mola nenhuma, nem velocidade nenhuma. Se a gente conhece a energia
potencial gravitacional, se a gente conhece a energia da altura, e a cinética inicial, dá para a gente descobrir também qual a maior velocidade possível que ele pode, que é quando tudo virar cinético. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar sobre esse pedaço de energia mecânica. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se vocês tiverem gostado, podem dar o like aí na aula, podem compartilhar, vai me ajudar um bocadinho. E a lista vai estar esperando vocês lá no Estudo em Dia para a gente fazer aquela avaliação. Daqui a pouquinho também vamos ter a nossa próxima parte dessa aula, que seriam exercícios comentados, para que a gente veja como que funciona isso na aplicação das questões, tudo bem? Até a próxima aula, galera!